Ticket médio de R$ 1.500, vocês venderam R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Com esse mesmo fabricante. Com esse mesmo fabricante. E aí, isso foi... Na época não existia climatizadores Vitória ainda. Era uma representação de um fabricante. Qual que era o nome do fabricante, a marca? Ebony Climatizadores. Eu não tenho visto mais no mercado. Eu acho que perguntar, será que existe até hoje? Eu acho que já fechou. Até antes da pandemia eu via uma ou outra máquina de locação, mas não vejo mais no mercado. Não vejo presença de mercado. Entendi. Da marca. Então pode ser que exista, mas um tamanho menor. Mas foi ela que abriu as portas. E aí de lá pra cá muita coisa mudou. A climatizadores Vitória foi crescendo numa escadinha, né? Um degrau de cada vez. E como é que surgiu então a vinda de Cachoeiro pra cá? Foi por conta da ideia de expandir esse trabalho? Na verdade, a vinda de Cachoeiro pra cá foi consequência do divórcio dos meus pais, né? Meus pais se separaram, eu tinha aí por volta de 13 anos. E aí foi bem nessa época aí que a gente conheceu o climatizador. Tanto que quando separou, o trabalho do meu pai era vender climatizador. Já tinha acabado a fase do remédio natural. E aí nesse processo de representante, o representante não tem que estar na rua. Sim. E aí roda muito. E aí no divórcio dos meus pais, meu pai acabou indo morar em Guarapari. Saiu de Cachoeiro e foi para Guarapari, porque meu tio tinha um apartamento lá. E aí lá foi a base dele nesse processo. E aí, seu pai foi meio que morar no apartamento emprestado do seu tio, vamos dizer assim, na separação. Foi. E aí durante esse período de Guarapari é uma cidade menor, né? Então meu pai foi buscar essa oportunidade de venda, de abrir mercado na Grande Vitória. Então meu pai ia e voltava todos os dias de Guarapari. Era a base dele. Base assim, de dormir mesmo. Não tinha escritório, não tinha nada. Era num representativo. Onde ele morava, na verdade. Uma maleta com um bloco de pedido e ia tirando bem... bloco de pedido mesmo, vendedor de rua. Uhum. E aí pedia, a máquina era faturado direto para o consumidor final, empregava lá, e aí eu tinha um funcionário de moto que aí ia fazer instalação e pronto. É mesmo? E aí nesse processo, as coisas foram acontecendo, foram tendo algumas demandas, alugou uma garagem em Campo Grande, em Cariacica, e aí ali foi a base. E ele ia e voltava para Guarapari. E aí, continuou indo e voltando para Guarapari até, por enquanto. Aí, com o tempo, montou uma base em Viana, que era onde a gente morava, trabalhava, lavava máquina, estudava. A base em Viana, vocês moravam lá? Morava. Isso daí, aí já tinha o quê? Por volta de 2010, né? Já tinha uns 3 anos de empresa. Aí a gente foi para Viana, em Ribeira, Viana, ali próximo à polícia PRF, né? Na BR. A gente teve uma base ali. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo devagarzinho. Então, e aí, de Viana foi para Vila Velha? Né? Não, de Viana foi para Vitória e de Vitória para Vila Velha. Já acho que estamos no 4º ou 5º endereço. Entendi. Graças a Deus, porque vai ficando pequeno, a gente tem que mudar para algo maior, né? Mas interessante foi a mudança de cidades, né? Uhum. Porque é comum você crescer, mas dentro da mesma cidade, né? Então, tudo bem, de Cachoeiro veio para Guarapari, até por uma questão pessoal, né? O divórcio e tal. Aí de Cachoeiro pintou Viana, aí de Viana vai para Vitória, de Vitória vai para Vila Velha. O estranho é isso, né? Por que não ficar numa base, numa cidade, né? Mas isso é engraçado. Tem muito com a fase da empresa também, né? Porque quando estava em Guarapari, pelo menos na minha cabeça funciona assim. Estava em Guarapari, era na representação, então não demandava uma área estrutural para poder fazer a empresa. Quando foi para Viana, já encaixou um pouco o time que a gente começou a fazer locação de equipamento. Então demandava mais espaço. E aí foi para Viana porque antes a locação Guarapari era um em Viana deve apartamento. ser mais barato do que Vitória, por exemplo. Em Viana a gente tinha um terreno de 2.000 metros quadrados. Lógico que a gente não precisava desse espaço, tanto que tinha um campo de futebol lá, que a gente botou uma pravinha lá e fez um campinho. Era até engraçado que os vizinhos iam tudo pra lá de tarde querer jogar bola, criançada toda. E aí, com a locação, a gente demandou um pouquinho mais de espaço, mas não usava o terreno, usava a varanda da casa. Que foi aí que começou a locação em si. Uhum. Que aí até... Engraçado também essas voltas da vida, né? Que na nossa primeira aquisição de máquina, eu tenho a foto até hoje. Meu pai comprou as máquinas e aí ele tinha 2 locações fechadas para poder montar, né? E aí comprou a máquina, fez um investimento para poder atender a demanda.
Quando as máquinas chegaram, os eventos foram cancelados. E aí ele Putz. falou, puta, o que eu vou fazer agora, né? Tô com a máquina aqui, fiz um investimento, tenho que honrar, mas aquilo que eu tava prevendo não ia acontecer mais. Foi aí que ele falou, não, vou manter porque tem coisa Tem ali. outros eventos pintando. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. O telefone ia tocando, o pessoal perguntava se tinha, ele oferecia, e aí começou, né? Aí foi. Aí, acho que a primeira compra, acho que foi 7 máquinas. 7 máquinas. A gente E- tem essa máquina até hoje. E hoje estão importando quantas da China? Essa, Recente. a próxima. Agora tá chegando 100 máquinas pra gente esse mês agora. Graças a Deus. Cresceu só um pouco, né? É, Antes cabia na varanda da casa. hoje em dia, cara. A gente tá procurando o galpão. Você conhece, você sabe como que é. Já não... O galpão já não cabe mais, né? Mas estamos com o galpão na serra também. Tem máquina lá na serra. Ele comprou a máquina, não tem nem onde guardar. Igual aquele cara que compra o capacete pra depois comprar a moto. E vocês já estão nesse endereço não faz muito tempo também, né? Não, um ano. Faz Tem um ano. Já tá pequeno. Eu achava que ia fazer uns 2 Não, na verdade faz um ano e 3 meses. Mudamos em abril de 2023. do ano passado. Isso. E já tá apertado de novo. Já tá apertado.